Meu Deus do céu, há quanto tempo que eu não gravo um vídeo de pré-jogo? Brincadeira, não tem nem 30 dias. Esse é o pré-jogo de Volta Redonda e Fluminense, estreia do Campeonato Carioca. O Fluminense, há cerca de 22, 23 dias, estava jogando contra o Manchester City, o Mundial de Clubes, e agora está na realidade do Campeonato Carioca. Volta Redonda e Fluminense, tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui neste vídeo de pré-jogo do Raiz Tricolor. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou também, é claro, tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, dê aquela moral aqui pra gente. Tá 200, iniciando aqui agora, né, futebolisticamente falando, mais um ano aqui no Raiz Tricolor, cara, estamos indo aí pra nossa 6ª temporada, a gente começou ali em março de 2018, numa análise pocket de Fluminense 1, Flamengo 1, que a gente se classificou, que a gente tinha vantagem do empate, um gol de cabeça de Gum, se eu não me engano, na Taça Rio de 2018. A gente começou ali em 2018, já passamos 19, já comemoramos defesa de pênalti de Júlio César em 18, já quase chorei no empate do Atlético Mineiro, na derrota pro Avaí em 19, porque a gente ia ser rebaixado, já comemorei desesperadamente vitória em 2020, no final das contas só botou a gente no Brasileirão na Libertadores, mas já comemorei muito Libertadores 2021, mas fiquei 15 horas de live depois de Fluminense e Barcelona na eliminação. Em 22 fiquei puto no jogo contra o Olímpia lá, mas em 2023 fui campeão da Libertadores. Então vamos pra 2024 agora, tá? Padrãozinho do pré-jogo, né? Horário do jogo, 9h30 da noite, transmissão da Band, TV aberta, então facilita muito aí pra você acompanhar o jogo. TV Band, tá na Band Esportes também. E, claro, aqui no YouTube, eu, Vitor Lessa e Fio estaremos direto do Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. A nossa jornada começa em Volta Redonda em 2024. Transmissão aqui no YouTube, em áudio. Eu, Vitor Lessa e o Fio, a transmissão que você já está acostumado, você já gostou muito, você já sabe que você pode confiar. A partir de 8 horas da noite, a gente faz o nosso pré-jogo com muita informação, com o clima do estádio, entrevista e tudo mais. E a transmissão do jogo padrãozinha, como você sabe. Você pode assistir o jogo aonde você quiser, mas ouvir, você ouve com a gente. Enfim, mais de 4 horas de conteúdo, de 8 da noite, vamos até varar ali meia-noite e pouca depois do nosso pós-jogo. Fluminense Volta Redonda, tá feito o preâmbulo aqui, né? Primeiro jogo do ano. Jogo de número 84, aliás, jogo de número 85 entre Fluminense e Volta Redonda. A gente tem uma vantagem gigantesca, 54 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. A gente não ganha deles lá no Raulino de Oliveira desde 2016. Sendo que foram 2 jogos, foram os 2 do último ano, e a gente perdeu os 2, né? 1x0 e depois 2x1, mas meteu 7x0 no Maracanã. Cara, sobre esse jogo, estreia da temporada, como eu falei, o Fluminense estava jogando há 20 e poucos dias atrás, os jogadores ainda estão de férias, mas a gente vai ver um time ali um pouco diferente. Marcão está no comando, não é o Diniz. Então a gente precisa ter alguns pontos aí para poder falar sobre essa estreia na temporada de 2024. O primeiro deles é controle a sua expectativa, pro bem e pro mal. Controle a sua expectativa pro bem. Se um jogador jogar muito bem nesse jogo contra o Volta Redonda, não quer dizer que ele é o craque e que você tem que bancar o Keno porque ele jogou muito bem. Quer dizer que a gente tem uma boa partida, ele já tem uma boa partida no profissional. Algo que a maioria desses moleques que vão entrar em campo não tem, porque não tiveram muitas chances ainda. Se ele for muito mal, não tem que rescindir o contrato dele no ônibus, ainda voltando, deixar ele no meio da Avenida Brasil e ir embora, mandando ele se virar na vida. Calma, é um jogo num time muito desfigurado, com uma série de moleques contra jogadores profissionais. Volta Redonda pode ser o que for, mas é um time profissional. Então, mas é um time do Rio, com pouco investimento. Não, é profissional, isso muda as coisas. Então, para de conclusão definitiva já nesse jogo, tá? A gente vai falar aqui da escalação, mas antes de falar, bom, a gente estreando ali em Volta Redonda, o Fluminense tem jogado bastante por lá. Acho bom, acho uma pena a gente não estar jogando no Maracanã, mas por outro lado a gente sabe que o público com essa molecada, etc, o público não seria alto como vem sendo a média do Fluminense. Então eu acho até bom ali tirar os jogos do Maracanã, não só o custo financeiro de atuar no estádio, mas também o custo de imagem do Fluminense de jogar pra pouca gente ali também seria algo que não seria muito legal. Beleza? Vamos falar do bola em campo, que vocês querem saber mesmo, são dos jogadores. Bola em campo. Vamos botar aí o Tactical Pad na tela. E, bem,
E aí a gente vai pra escalação aí na tela, já vamos botar aí na tela as prováveis escalações, é sempre bom lembrar, né? Afinal de contas, ainda mais no estadual, é muito difícil achar coisas sobre os times pequenos, né? Daqui a pouco a gente tem, inclusive, uma participaçãozinha aqui especial falando do Volta Redonda. E a escalação do Fluminense também não é nada garantida, né? Essa daqui, pra mim, é a provável escalação. Felipe Alves no gol, Lucas Justen, Antônio Carlos, Felipe Andrade, Cris Silva, Doman e Edinho, Arthur, Isaac, João Neto e Lelê. No banco a gente ainda teria o zagueiro Davi, Luan Freitas, Kaique Almeida, os laterais Alexandre Jesus, Johnny, Marcos Pedro e Rafael Monteiro. Teríamos o Wallace para o meio de campo, Thiago Henrique. O Renato Augusto não viajou, segundo o Vitor Lessa. Gustavo Apes para frente, né? Gustavo Apes, Samuel Granada, Caon Elias, João Lourenço. Essas são as possibilidades ali do Fluminense. Segundo o pessoal da Central Fluminense, o time que o Marcão mais treinou tinha Vitor Eudes, Alexandre Jesus, Luan Freitas na zaga, Antônio Carlos e Cris Silva. Felipe Andrade como volante, Gustavo Apes, Arthur, João Neto, Isaac e Lelê. Então a gente pode ver algumas surpresas aí mesmo nesse time montado pelo Marcão, tá? Muitos moleques, a gente vai falar um pouquinho mais deles a partir do momento que sair a escalação lá na nossa transmissão. Provável escalação do Voltaço, tá? Paulo Henrique é o goleiro, Wellington Silva, sim, aquele lateral direito, Daniel Felipe, Marco Gabriel e Sanchez, Bruno Barra e Henrique, Berguinho, Thiago Alagoano, MV e Ítalo. Por sinal, temos aqui uma participação em vídeo para poder falar do Volta Redonda. A participação, chamamos o Leonardo Dantas, que é de Volta Redonda, cobre ali, enfim, tem uma especialidade também nos times de menor investimento, especialmente o Volta Redonda e o Resende, lá do Sul Fluminense. O vídeo aí do Leonardo Dantas, que você vai ver completo, inclusive ele tá editado, você vai ver completo no nosso pré-jogo, tá? Mas já tá aí uma palhinha sobre o Volta Redonda, como é que ele chega para o início do Carioca. Oi pessoal, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos trazer então as informações do Volta Redonda nessa estreia do Campeonato Carioca. O time foi semifinalista no ano passado, né? Ficou boa parte da competição no G4, se garantiu no mata-mata e acabou eliminado contra o próprio Fluminense, vencendo o jogo de ida em Volta Redonda, mas tomando aquele inesquecível 7-0 no Maracanã. Depois da temporada 2023, em que o Volta Redonda bateu na trave de novo para conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, ele pediu para sair, acabou não renovando o contrato, foi para o futebol do Nordeste e para o seu lugar o Volta Redonda contratou o Felipe Maestro. O Felipe tem uma característica muito própria, que lembra um pouco a do Fernando Diniz, por exemplo. A valorização da posse da bola, da troca de passes, não dar chutão, não rifar a bola de jeito nenhum. Foi assim nas últimas 3 temporadas em que comandou o Bangu no próprio campeonato estadual e deve ser assim mais uma vez no Volta Redonda. Outra opção muito trabalhada para a saída de bola desse time do Volta Redonda foi algo que aconteceu no ano passado. E aí me parece interessante que o Felipe tente manter, já que foi uma arma que funcionou muito bem, boa parte dos gols do Volta Redonda surgiram assim, mesmo que parte daquele elenco já não esteja mais no clube para essa temporada, que é a saída longa do goleiro, principalmente nas cobranças de tiro de meta, buscando os atacantes um pouco mais isolados, já se projetando para o campo de ataque, claro, para não entrar em impedimento, mas já buscando uma projeção para sair com um pouco mais de liberdade. O Fluminense chegou a tomar um gol assim, num lançamento longo para o Lelê, num jogo contra o Volta Redonda no estadual do ano passado, justamente no Raulino de Oliveira. Essa tática, embora não tenha muito a cara do Felipe, está mantida, foi treinada durante boa parte da pré-temporada. Uma perda importante de alguns jogadores da temporada passada, como por exemplo o Lelê, como por exemplo o Luciano Naninho, que foram peças fundamentais na boa campanha do time. É uma base muito jovem, muitos jogadores que estão subindo das divisões de base para complementar o elenco. O Volta Redonda não fez muitas contratações, menos de 10, 7, se eu não perdi a conta, 7 até aqui, muito menos do que em outras temporadas, e por isso precisou enxertar um pouco o elenco com jogadores vindos da base. Então isso reduziu a média de idade do time do Volta Redonda. Os principais nomes para mim estão nas duas laterais, à direita com o Wellington Silva, o nome mais experiente desse elenco, já jogou no Fluminense, no Flamengo, e o Sanches, que embora tenha apenas 28 anos, é uma referência desse time, foi eleito o melhor lateral esquerdo há pouco tempo do estadual com a camisa da Portuguesa, é um bom jogador, os dois têm chegado, os dois são muito importantes na fase
de construção, mas também dão um recado lá atrás, se destacam aí nesse elenco. Quem ainda tem como nomes importantes, o Henrique, meia volante, é um jogador que participa muito bem ali, tanto defendendo quanto ajudando, dando suporte na criação, virou titular meio que na reta final da temporada passada. A gente tem o Bruno Barra, que é patrimônio do time do Volta Redonda, mais de 300 jogos vestindo essa camisa. Temos o Ítalo, artilheiro do time na temporada passada, principalmente na campanha da Série C, e que permaneceu. O MV, atacante de lado de campo, que é muito bom na jogada individual, na escapada pelo corredor, estava emprestado ao Ipiranga no ano passado, está retornando agora. E eu destacaria também o Thiago Alagoano, que é um dos grandes nomes da história do Brusque, estava lá na Série B, que Botafogo e Vasco jogaram em 2021, foi contratado, está chegando agora, deve ser bastante usado também. Se eu pudesse dar um último pitaco, acho que o sistema defensivo é o lado mais frágil do Volta Redonda. O Fluminense tem totais condições de tentar explorar isso. Obrigado pelo convite, grande abraço. Esse é o Voltaço pro Estadual. E ó, momento KTO. Faça suas apostas lá na KTO. Lembre-se de, né, jogo responsável, só para maiores de 18 anos e tal, mas posso te afirmar que a odd está interessante para Fluminense e Volta Redonda, tá? Isso porque todo mundo sabe que o Fluminense vai com um time considerado, né, time de base ali quase e tal, enfim. E a odd pra vitória do Fluminense tá 2,16. Tava 2,28. Ou seja, pode ser que de manhã ela corre pra fazer, tá? Corre pra fazer a tua aposta aí, porque vai diminuir. Porque a galera tá percebendo que o Fluminense, lembrando que ela se mexe ali de acordo com as apostas, né? Tá percebendo que o Fluminense é interessante. Uma aposta na vitória do Fluminense. Porque tava começando a ficar desregulada demais. Volta Redonda paga 3,14, o Fluminense paga 2,16. Faça suas apostas na KTO utilizando o site kto.com. Beleza? Agora, o cupom que você utiliza quando vai fazer a tua aposta lá na KTO, o teu depósito. Aí, meu amigo, aí é muito fácil. É o cupom JORNADA. Simples, tá? Jornada KTO 1902 é o nosso projeto. Cupomzinho JORNADA, você ganha 20% de bônus no teu depósito. Vai lá, tá? Vamos embora, então, pra gente falar de arbitragem, tá? A arbitragem será feita pelo senhor... Aí, enfim, é aquela situação que a gente volta, é complicado, é chato... Ai. A gente volta a falar desse tipo de gente, tá? Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro conhecidíssimo aí, que todo mundo sabe, todo mundo acompanha, todo mundo já tá enjoado de saber quem ele é. E, infelizmente, vai ter que ouvir mais uma vez Wagner do Nascimento Magalhães ou acompanhar mais um ano. Gabriel, você tá lamentando, Wagner? É, o Wagner do Nascimento Magalhães, é ele mesmo aqui, ó. Isso aqui, ó, pra quem não conhece, agora eu vou botar as fotinhas dos árbitros aqui, ó. Os fotinhos, né? As fotinhos, na verdade. Aqui, ó, é ele mesmo. Mas a arbitragem da FERJ, o padrão é esse, né? Informações úteis aí sobre ele, né? Ele já apitou mais de 30 jogos do Fluminense. O Fluminense venceu a maioria, venceu 15, só perdeu 8, mas lembrando que ele apita só Carioca, né? Ele não apita Fluminense e Palmeiras, né? Só apita jogos do Carioca. Muito mal na ida do Carioca do ano passado, foi ele que apitou 2-0 pro Flamengo. Pelo menos contra o Volta Redonda foi ele que apitou 7-0, né? Então, a gente espera que repita-se o 7-0, né? Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!